Hoje eu tenho a honra de receber alguém que representa a Força Jovem. Samuel Silveira, profundamente enganjado e desafiado com o propósito de missões humanitárias. E nós viemos aqui, a gente tem uma agenda para tratar de missões hoje, mas eu achei que era uma oportunidade de Deus a gente falar com você, que é dono de empresa, que tem seu próprio negócio. Dá para transbordar, dá para fazer os seus negócios aumentarem seu lucro em 57% em 7 meses e transbordar, não só recursos, transbordar energia, transbordar propósito, para transformar vidas que estão sofrendo algum problema, alguma carência, alguma necessidade. Samuel é jovem. Que idade você tem, Samuel? Eu tenho 23. Jovem, de 23 anos, já envolvido com missões, já tem andado o mundo, desafiado nisso, está assumindo um papel de liderança em projetos missionários, e é isso que nós vamos estar conversando agora. E o desafio aí é para você, que é dono de empresa. Você que é dono de empresa, quer se enganjar nesse negócio, além de a gente trabalhar na transformação da sua empresa, para aumentar seus lucros, quer fazer a sua empresa transbordar em projetos humanitários? Bora lá? Vem comigo, palavra aqui com Samuel. Amém. Cara, é uma honra estar aqui. E assim, é necessário. É necessário e o mundo precisa. O mundo precisa. Quando nós pensamos em projetos humanitários, a gente tem que lembrar o que é o projeto humanitário e para que ele serve. Então, em resumo geral, o projeto humanitário é para trazer o bem social a uma comunidade. Pode ser, por exemplo, o que está acontecendo hoje lá em Israel, em Gaza, a guerra, é quando nós nos disponibilizamos para arrecadar recursos, pode ser materiais, pode ser como alimentício, e nós vamos para ambientes como aquele e nós ajudamos aquele local com esses produtos. Então, a ajuda humanitária era basicamente nisso. Achar um local que precisa de uma ajuda, tanto financeira, não precisa ser apenas financeira, mas algo onde você olha e fala, pô, seria muito melhor se tivesse isso. E com as suas ideias criativas e com a mente criativa que Deus te deu, você transformar uma sociedade local. E o legal aqui, nesse desafio que o Samuel está trazendo para a gente, e que eu tenho a maior alegria em participar, basicamente é o seguinte: não importa se você é cristão ou não, tá? Se você é gente, né? Se a gente é humano, o desejo, o homem, a essência do Homo sapiens, são seres sociais. A essência do homem é viver em sociedade. A essência do homem é comunitária. Então, quando a gente pensa nisso, quer dizer, é natural, independente de religião, independente de crença, independente do que for, o desejo de a gente ajudar quem precisa. Olha só, vou te dar um fato e você me conta. Você ligou a televisão aí e está tendo um jogo, tá? Qual um esporte que você gosta? Futebol. Está tendo um futebol que você não conhece nenhum dos times. Pronto, 2 times lá da Arábia. Certo. Jogando. Perfeito. Olha se você não... De cara, você começa a torcer por mais fraco. Sem olhar nada. Você não sabe a história. Você começa a torcer por quem está perdendo. É natural isso. É a identidade humanitária. Daqui a pouquinho você junta informações e fala, não, eu vou torcer para o Messi, eu vou torcer para o que vai ganhar. Mas o primeiro movimento do coração, da alma da gente, é se identificar com o mais fraco. Com certeza. Tem sentido isso que eu estou falando? Tem sentido. E tem um ditado na África, que eu recebi um amigo meu, missionário, da Nigéria, chama Ezequiel. E um dia ele falou para mim que um antropologista foi na África fazer um desenvolvimento social, foi estudar a história de uma comunidade. E lá, esse antropologista, esse cientista, fez uma corrida. Uhum. E quem ganhasse a corrida recebeu um prêmio normal, qualquer corrida assim. Só que quando as crianças começaram a correr, elas começaram a correr e viram que, com certeza, as mais lerdinhas ficaram para trás. E o que elas fizeram? Elas esperaram. E aí o antropologista ficou estudando, falou, pô, vamos ver o que vai dar. Aqui? Quando ele foi ver, no final, todas as crianças passaram juntas. E ele foi perguntar para essas crianças, por quê? Por que você fez isso? E essa palavra chama Ubuntu. Ubuntu significa eu ganho quando você ganha. Sensacional. Então, essa cultura estabelecida neles, desde pequeno, trazem a consciência de que eles só vão vencer, eles só vão chegar em algum lugar se todo mundo estiver junto. E ali eles puderam desfrutar do prêmio que aquele cientista propôs. Sensacional. Agora, se você tem formação cristã, se você lê a Bíblia, ou mesmo que você não tenha formação cristã, mas
Já ouviu falar da Bíblia? Já viu passagens bíblicas? Já viu fundamentação? Já ouviu falar de Jesus? Eu sou cristão. Sou evangélico. Com muita honra. Para mim é um privilégio ser cristão e ser evangélico. Para mim não é religião, é vida. Então, para mim, não dá para viver sem me relacionar com Deus e sem trabalhar na consciência de que minha vida, né, eu dependo de Deus. E eu depender de Deus, para mim, é muito bom. Quanto mais consciência eu tenho de que eu dependo de Deus para respirar, e eu já passei por um câncer e fui curado, né? Então, eu tenho essa consciência muito clara. Então, para você que é cristão, ou tem essa identidade cristã, ou já ouviu falar de Jesus, basicamente, Jesus nos ensina a amar o próximo. Jesus nos ensina a cuidar da viúva, do desamparado, do órfão. É bíblico. Se a gente pegar a essência humanitária, é natural a gente querer cuidar de quem está precisando. Então, hoje, quando a gente fala em missões humanitárias, e a gente vai, assim que terminar a live aqui, nós vamos trabalhar em planejamento estratégico comunitário. Nós vamos trabalhar na construção da nossa agenda de projetos. E olha que a gente já tem bastante coisa acontecendo, né? A gente tem um projeto grande, né, inclusive com parceria internacional, no sertão da Paraíba, em Piancó, e já com inúmeros casos de transformação de vida. A gente começa lá fazendo apoio escolar para crianças, tá? Hoje a gente já tem jovens que já se formaram, que já foram para o ensino superior, que já estão no mercado como profissionais, transformando vidas, não as próprias, mas as outras, dos outros também. A gente, há mais de 10 anos, faz, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, uma viagem missionária com os ribeirinhos lá da Ilha do Marajó, que é uma situação assim, de miséria, mas principalmente miséria interior. A gente vê coisas assim comoventes. E também fazemos isso só como a nossa igreja, com a nossa região aqui de Campinas, mas a primeira a gente fez em parceria também com igrejas americanas, enfim. E o nosso desafio não é ir fazer viagens missionárias, é construir bases que transformam comunidades, e transformando comunidades a gente transforma famílias e transforma pessoas. Mas quando a gente fala transforma, parece que tem uma abordagem meio imperialista, né? Que a gente vai lá e vai transformar. Não é isso. É muito importante a gente ter essa consciência, né? Que você vai pegar na Bíblia ali no Novo Testamento, né? Último capítulo de Marcos, capítulo 16, lá nos versículos finais, né? Jesus fala, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Anunciar o lado transformacional, né? Curando pessoas, orando e amando o próximo. Então, o id, né? Agora, porque eu estava com uma reunião lá com alguém lá do sul da Bahia, e a gente estava falando do id, né? É justamente ir e transformar. E tem um outro aspecto que é muito interessante, que às vezes a gente fala em conversão, né? A pessoa se converteu, estava lá no mundo, estava drogado, estava bebendo, estava na prostituição, talvez se converteu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Isso é maravilhoso. Mas não há nada em que haja a presença de Deus e haja a presença do Espírito Santo, de Jesus, que não transforme o entorno. Normalmente a transformação começa com uma decisão pessoal, pode começar com uma decisão pessoal, mas o entorno transforma. Tem uma citação que eu gosto de fazer, mas uma publicação na antiga, hoje a revista Veja não tem mais importância, mas ela já foi muito importante aqui no Brasil. E mais ou menos na virada do milênio, aí, anos 2000 e pouquinho, saiu uma edição da Veja falando do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E tem um índice que a gente chama de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, você desenvolve ele em comunidades, né? Então, o IDH está associado à taxa de escolaridade, está associado à taxa de mortalidade, está associado à renda per capita e assim por diante. Então, quanto mais alto o IDH, mais desenvolvida ou melhor são as condições de um bairro, de uma cidade, ou o que for. E o IBGE, olha só que louco, o IBGE fazendo o levantamento de IDH no Brasil inteiro, né? Você pega, por exemplo, a cidade que tem o maior IDH do Brasil é São Caetano do Sul. Campinas tem o IDH 1. Mas fazendo um IDH regional dentro dos bairros do Rio de Janeiro, e principalmente dentro das favelas, eles desceram a uma micro-regionalização de IDH. E sabe o que eles acharam? O quê? Que o entorno das igrejas evangélicas, o IDH era mais alto. É mais alto. Tá? Então, o que acontece? Aquele cara que
estava perdido nas drogas, que estava perdido na cachaça, que estava... Quando ele se converte, a primeira transformação é da vida dele. Mas a segunda transformação é da família. Por quê? Porque para de vazar dinheiro, para de gastar dinheiro no que não produz. Ele para de ser agressivo, de bater na mulher, de bater nos filhos. Ele começa a praticar o amor que vem como decorrência da presença do Espírito Santo dele. E isso, então, vai transformando a pessoa, a família. Esse cara vai ter emprego daqui a pouco, vai melhorar a condição dele, e isso gera uma onda, gera um movimento. Isso, numa linguagem mais evangélica e bíblica, é o que a gente chama de transbordar. Você, a partir de um ponto inicial, você vai trabalhando naquilo, e a presença de Deus, a presença do Espírito Santo vai transformando aquele entorno. Então, quando eu convido você, dono de empresa, topa a gente fazer, pode começar pelo lucro, não precisa começar pelo lucro, mas vamos começar a aumentar teu lucro, e aumentando o teu lucro, mudando a tua visão, a gente vai trabalhar em transbordar recursos da sua empresa para investir no crescimento dela, para investir, claro, na tua vida, na vida dos seus filhos e assim por diante, mas por que não transformar comunidades, e pode ser, inclusive, as comunidades, a partir dos funcionários que você tem, dos colaboradores, mas isso pode ir mundo afora, pode chegar lá em Gaza, pode chegar em Piancó, pode chegar nos projetos que a gente tem na África, pode chegar em um monte de lugar. É isso? Tem sentido, Samuel? Lógico que faz sentido. Eu trabalhei numa empresa, Carlito, trabalhei numa empresa chamada Bentley. Multinacional. Multinacional, foi a primeira vez, e ela tinha um projeto muito legal. Nós arrecadávamos alimentos e brinquedos ali mesmo com os colaboradores, e de lá nós levávamos para os orfanatos. Ou seja, a sua empresa pode ser um meio de transporte e de transformação para pessoas que realmente precisam. Realmente precisam. E o legal é isso, que missões humanitárias, a gente fala na África, na Amazônia, no sertão da Paraíba. Onde a ocasião social é muito mais baixa, né? Mas missões humanitárias podem começar na tua casa. Sim, com certeza. Pode começar na tua casa. Como assim? Começar na minha casa? Eu vou olhar para os meus vizinhos? Não. Pode começar na atenção que você dá para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido. Pode começar aí. Isso é missão humanitária. Louco, né? Isso é missão humanitária. Tá? Então, esse projeto de transformação, aqui nós vamos estar trabalhando nisso, e essencialmente nós estamos falando em construção de estratégia, construção de mecanismos transformacionais, e principalmente, eu tenho um ditado que eu aprendi, que a gente pode sonhar. Sonhar é importante. Com certeza. Sem sonho nós não temos visão. Mas se o que eu sonho não vira uma ação, eu sou um lunático. Né? Eu estou só no mundo dos sonhos. O grande desafio, e daí quando a gente olha para missões humanitárias, o grande desafio é o IT. Sonhou? Sonhei. Conversamos? Legal? Vamos fazer? Tem que ter ação. Tem que ter um primeiro passo, um segundo, um terceiro e assim por diante. E sempre aquela ideia de que projetos assim, eles... Né, tem outro ditado africano que eu gosto e vale muito, né? Quem está com pressa vai sozinho. Quem quer ir longe vai acompanhando. Então, para a gente alcançar o mundo, a potência de realmente fazer alguma coisa transformacional vai ser em muito aumentada se a gente juntar forças, juntar gente diferente, juntar experiências diferentes e abraçar isso junto. Então, para vocês terem uma ideia, minha experiência missionária começa... Eu sou empresário, vocês sabem disso. Eu sou empresário, doutor em administração e tudo mais. Sempre trabalhei com consultoria, sempre tive empresa. O que eu invisto em missões são o meu tempo e o meu dinheiro. São as duas coisas que eu invisto em missões. Mas a minha identidade com missões, eu me lembro disso. Começou quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Tinha uma campanha missionária na minha igreja, que era a Presbiteriana Independente de São Paulo. Eu era criança. E daí a gente queria construir lá um templo, uma igreja nova, numa favela, que era, hoje é um bairro importante de São Paulo, mas era uma favela, era longe, chamava, daqui a pouco eu lembro, era Monjolo Velho, uma coisa assim. Era uma favela. E daí fizemos uma campanha, a igreja fez uma campanha missionária para levantar dinheiro para fazer esse investimento. Certo. E daí meu pai, que era
empresário também, um cara experiente, né? Eu me motivei com meu pai, isso é legal. E daí meu pai sacou, e essa sacada dele foi uma sacada que transformou minha vida. Falou, em casa, naquela época, meu apelido não era Carlito, era Carlinhos. Carlinhos, você quer fazer uma oferta nessa campanha? Eu falei, quero. Pô, mas você não tem dinheiro, como é que a gente vai fazer? Daí ele olhou, cara, você engraxa sapato, não engraxa? Você sabe engraxar? Sei. Então, eu falei assim, aos sábados, você pega, a gente pega os sapatos aqui de todo mundo aqui de casa, você engraxa os sapatos. Certo. E aí? E eu vou te pagar para você engraxar. O sapato engraxado, digamos que no dinheiro de hoje, sei lá, fosse R$5. Certo. Tá bom? Você engraxa os sapatos, e daí desse dinheiro você separa uma parte para você não ofertar. Então foi assim que eu aprendi a trabalhar. Né? Mas para transbordar, olha só, o meu propósito já, no meu primeiro emprego, o propósito era transbordar. Sim. E deu certo, eu contribuí, ofertei, foi legal, construímos a igreja lá e tudo mais. Mas isso já ficou como fazendo parte da minha, quase que da minha formação, da minha experiência de vida. Né? Então isso foi educacional para mim. Hoje eu estou com 67 anos, faço mês que vem. Né? E daí o meu envolvimento com missões sempre, a minha visão sempre foi essa. Eu tenho que fazer transbordar meu negócio e do que eu transbordo, parte eu vou dedicar para missões. E sempre fiz isso. Isso é muito importante. Eu acho que além de você querer ser um cara de sucesso, porque o sucesso é muito relativo. O que é o sucesso para você? Para cada um, sucesso é um significado diferente. Sem dúvida. Mas, normalmente, nós vamos atrás para nos satisfazer e nos transformar. Mas, quando você já é transformado, por que não pensar numa pessoa que não tem condições de um dia ser transformado? Uma pessoa que nunca leu, não sabe ler, não sabe escrever, e não é difícil. Às vezes parece algo impossível de você chegar a tal lugar. Para mim era impossível ir para a Europa. Depois que eu vi que era apenas 8 horas de avião, falei, pô, cara, o mundo é muito pequeno. E é possível alcançar. Então, às vezes são paradigmas na nossa cabeça de acharmos que é impossível de mudar a vida de alguém. Mas não, em um voo, você vai lá, em 24 horas ou menos você chega na África, em 5 horas você já está na Amazonas, é muito rápido. É legal. E você pode transformar a vida de uma pessoa, e essa pessoa pode transformar a vida de milhões de pessoas. É super legal. É super legal. De milhões de pessoas. E um dos projetos missionários que a gente tem, te contando aqui, Samuel, que é legal, quando eu falo a gente tem, é que eu sou do conselho diretor da Christian Missionary Fellowship, que a sede nos Estados Unidos, em Indianápolis, é uma das primeiras organizações missionárias que nasceu no pós-guerra, nasceu em 48, e eu sou o único membro do conselho que não é americano, e sou membro do conselho desde 2007, e a gente trabalha muito na construção de estratégia. No conselho a gente tem a oportunidade de formular, construir estratégia e avaliar tudo isso. Mas por que eu estou contando isso? Porque um dos problemas que a gente tem do ponto de vista missionário é nos países ricos. Qual que é a carência de países ricos? Questão social muito difícil. A questão social não é, né? O Estado provê tudo. Sim. O Estado provê tudo, tem garantia e tal. É a questão existencial. Sim. Principalmente para a juventude. Identidade. Tá? A juventude, hoje a gente considera essa juventude de juventude pós-cristã. Nós estamos vivendo aqui. Um jovem como Samuel na Europa, provavelmente os pais dele já não frequentaram a igreja. Pós-cristã, caramba, que visão. Pós-cristã. Então, normalmente, a referência de cristianismo dele é da avó, do vô. Sim. Mas ele não frequentou a igreja e não foi educado. Na Europa. Tá, isso já na Europa, nos Estados Unidos, isso já acontece também. Então, a gente tem um projeto missionário que é o que mais cresce hoje. A gente cria o campus missionários nas universidades. O missionário nosso é o quê? É alguém que vai fazer doutorado numa universidade e ele vai, no mínimo, um casal. Se instala ali, começa a estudar, a gente monta uma república ali, uma community que começa a servir, criar um espaço onde as pessoas podem vir, tomar um café, pode sentar lá para estudar e etc. E com esse engajamento social, a gente começa a ter oportunidade de falar da essência da vida e compartilhar o evangelho. Para você ter ideia, esse projeto a gente começou na Irlanda. Da Irlanda a gente foi para a Irlanda, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Austrália,
Chile, Que incrível. Uruguai. Estamos na iminência de começar um projeto desse em João Pessoa, na Universidade Federal de João Pessoa. Já fizemos um encontro ano passado aqui, foi super legal, fomos muito bem acolhidos. Então, essa é a ideia, né? Existe, você pegar quem é pobre, normalmente é fácil a gente ajudar, porque as carências dele estão evidentes. Sim. Normalmente vem pela saúde, vem pela educação, vem pela alimentação e etc. Existe uma necessidade, né? Existe uma necessidade, que precisa ser suprida. Claro, né? E estamos lá, vamos ajudar. Mas trabalhar num local onde o cara já é suprido é muito difícil. Daí você pega essa juventude pós-cristã, o que eles precisam? Não tem nada, eles não precisam de nada. Esse cara vai ter experiência com Deus quando alguém fica com câncer ou tem um acidente automobilístico. Uma situação grave. Mas existe a situação existencial, você consegue perceber que existe aqui um buraco que nada preenche. E esse buraco é onde entra a presença do Espírito Santo. É esse buraco, todo mundo tem. Às vezes. Tem pessoas que percebem, tem pessoas que não percebem, e tem pessoas que entram. Né? Tem caso de gente que suicida existencialmente, não encontra propósito de vida. E isso a gente vai ver principalmente em sociedades ricas. Sim. Então, esse trabalho nosso, né, trabalhar com gente rica é mais difícil do que trabalhar com gente pobre. Com certeza. Com certeza. Tá. Gente, foi sensacional esse tempo que a gente teve junto aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para mim é um privilégio receber o Samuel Silveira aqui. Nós vamos trabalhar juntos nesses próximos meses e anos. E a gente vai ter outras oportunidades de ter o Samuel aqui conosco. Mas fica o desafio, fica o convite, manda um direct para mim. Se esse assunto te interessa, a minha equipe entra em contato com vocês. Você não precisa participar de projetos missionários da nossa igreja. Pode ser de qualquer igreja, pode ser de qualquer forma. Você não precisa ter religião. Mas a ideia de que é melhor dar do que receber, você vai ver como isso é verdade, como isso é transformador. E fica aí um sensacional fim de semana. Quer dar a última palavra? Eu quero dar uma última palavra. Muito mais do que você construir um império, que se você ver a história do mundo, todos foram destruídos. Verdade. Todos. Sem dúvida. Mas impérios como Roma ainda deixam um legado. Qual é o legado que você quer deixar? Você quer ser lembrado como? É apenas isso que eu quero terminar. Tá aí, ó. Qual é o legado? E como você quer ser lembrado? Dorme com esse barulho? Pensa nisso. Um sensacional fim de semana para você. Segunda-feira a gente está de volta aqui, do 57 em 7. Lembra que nós já estamos com a minha aula gratuita marcada para o dia 2 de outubro. Se você ainda não se inscreveu, eu vou te ensinar, passo a passo, como fazer o seu lucro aumentar em 57% em 7 meses. Eu vou te mostrar o passo a passo das minhas empresas. Como é que eu fiz isso na Riviera Brasil, que é renda passiva, com negócios imobiliários. Como é que eu fiz isso na clínica doutora Malu Franco, odontologia personalizada, que ela fez 58,8 em 7. Tá? Então, se você é dono de empresa, quer começar a transformar já, antes de você começar a transbordar, quer começar a transformar já o seu negócio, vai lá na minha bio, é só clicar lá, primeira opção é você se inscrever, a inscrição é gratuita. E você já começa a receber materiais que vão transformar o teu dia a dia agora. Beijo no coração, um fim de semana sensacional aí para vocês.